A venda dos seus doces não começa pelo doce e nesse episódio eu vou te explicar o processo de compra que o seu cliente tem em relação à sua confeitaria para que você venda muito mais. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Além do Açúcar Podcast. E aqui eu compartilho meus mais de 10 anos de experiência com a confeitaria, falando sobre marketing, vendas, gestão, o empreendedorismo na confeitaria para além do açúcar. Quando a gente pensa no consumidor de 2026 e no mercado de confeitaria em um modo geral em 2026, a gente percebe uma mudança muito grande em relação aos anos anteriores. Na verdade, desde a pandemia, a gente teve uma mudança no comportamento de consumo, ou seja, no jeito que as pessoas consomem tanto conteúdo quanto produtos. E aquela confeiteira que não se atualiza, que não entende dessas mudanças, que não se adapta a essas mudanças de mercado, vai ficando para trás. Às vezes você está há anos na confeitaria e fala assim: ano passado, nesse momento, eu já tinha faturado tanto. Ou, por exemplo, a Páscoa tá chegando, né? E aí sempre tem assim: não, mas a Páscoa do ano passado foi melhor do que desse ano. Só que se você continua fazendo as mesmas coisas, então ano passado você fez X, esse ano você vai fazer X, você não se adaptou a essa mudança de mercado. E aí é natural que as vendas elas diminuam, porque esse comportamento de consumo mudou, porque o mercado mudou. As coisas mudaram em todos os sentidos. Então nós, quanto donas de confeitaria, precisamos não só entender essas mudanças, mas adaptar a nossa confeitaria a essas mudanças, tanto em questão de produto, marketing, vendas, relacionamento com o cliente. E uma das principais mudanças que aconteceu nesses últimos anos foi que a venda deixou de ser sobre o produto e passou a ser sobre a solução desse produto. E quando a gente pensa na confeitaria, o mais comum é que a gente sempre comece pelo produto, independente do que a gente vai fazer, seja vender, seja criar um conteúdo, seja pensar numa campanha de Páscoa, de Natal, a gente sempre começa pelo produto. Eu sei fazer um brigadeiro, então eu vou fazer o brigadeiro para vender para qualquer pessoa que queira comprar o brigadeiro. Eu sei fazer um ovo de Páscoa delicioso, então eu vou vender para qualquer pessoa que queira comprar um ovo delicioso. Sem se importar em como vai vender, em onde vai vender, para quem vai vender e por consequência disso acaba não conseguindo vender o tanto que poderia vender. E ano após ano isso vai se evidenciando cada vez mais. Não sei se vocês perceberam no TikTok principalmente, tem muito conteúdo do cliente em relação à confeitaria. Eu sempre vejo por lá aquele comparativo de expectativa-realidade, que a pessoa foi encomendar um bolo com uma confeiteira com um modelo já pronto ali, né, do jeito que ela queria, e a confeiteira entregou outro totalmente diferente. E não só esse tipo de conteúdo, mas avaliações, reviews, opiniões mesmo sobre algum estabelecimento, sobre algum produto, são cada vez mais frequentes. Isso é ótimo, porque dá poder a esse cliente. Mas ao mesmo tempo que dá poder e voz para esse cliente, isso impacta diretamente em como outros clientes vão se portar em relação à nossa marca. Então, se eu, cliente, entro hoje no TikTok procurando a confeitaria da Débora, eu posso ver milhares de vídeos, milhares de depoimentos que vão fazer com que eu tome uma decisão de compra ou não para aquela confeitaria. Isso torna o consumidor muito mais exigente, porque antes ele só tinha uma única via ali de contato, que era direto com a confeitaria. Hoje não, hoje ele tem acesso aos clientes dessa confeitaria e isso faz com que ele seja muito mais exigente, porque ele tem uma base comparativa muito maior. Por conta dos conteúdos que a gente tem na internet e da modalidade de consumo, digamos assim, a compra ela tá muito mais rápida, a decisão ela tá muito mais rápida e o cliente ele não quer parar para pensar muito. Então a gente tem um cliente exigente que não quer pensar muito. E se a gente foca no produto para vender para esse cliente, a gente perdeu a venda. E qual então que é o novo caminho de vendas? A gente vai começar pelo desejo. Seja o desejo de uma sensação, de uma vontade ali, seja a solução de um problema, a vontade de solucionar um problema, que no final das contas, é claro, vai para o produto. Mas o caminho até chegar ao produto é diferente. Então, primeiro eu preciso despertar desejo no cliente. E para eu despertar desejo no meu cliente, eu preciso saber exatamente quem é esse cliente. Para que quando eu criar conteúdo, criar uma campanha, eu fale exatamente com esse cliente. Se eu falo para todo mundo, eu não sou assertiva, porque cada público vai valorizar alguma coisa. Um público vai valorizar preço, o outro a qualidade, o outro a experiência, o outro o atendimento, o outro a apresentação, o outro a embalagem, enfim. Cada público valoriza uma coisa. E eu, quanto dona da confeitaria, preciso entender o que exatamente o meu público valoriza.
empresa. E se eu não tenho um público definido, eu falo para todo mundo, cada hora eu vou estar falando de alguma coisa. Hora eu vou estar falando do preço, hora eu vou estar falando do produto, hora eu vou estar falando da qualidade. Isso faz com que eu não tenha uma clareza de comunicação. Se eu falo para todo mundo, no final das contas eu não estou conseguindo falar com ninguém. Então, o primeiro ponto para a gente começar a vender mais em 2026 é a gente saber exatamente para quem a gente está falando. Isso quer dizer que a gente vai botar todo o resto para fora. Eu não vou falar ao mesmo tempo com quem preza por qualidade e para quem preza preço. Eu vou falar para quem preza por qualidade. E quem preza preço vai atrás de outra confeitaria. Eu vou perder esse cliente e tá tudo bem, esse é o meu objetivo. Ou vice-versa também, não tem certo e errado. Você precisa de escolher o público que você quer trabalhar e bancar essa decisão. Ai, Débora, mas não seria muito mais fácil vender para qualquer pessoa que queira consumir um doce? Não. A gente tem essa falsa sensação, porque o público ficaria maior. Só que quando eu escolho um público, eu me comunico com ele e ele vai se identificar comigo e não com outra confeiteira. Lembra que cada público valoriza uma coisa? Então, se eu consigo comunicar exatamente o que esse público valoriza, eu consigo ser muito mais assertiva e consigo atrair muito mais pessoas parecidas com esse público que vão, consequentemente, comprar de mim por conta dessa identificação. E, além disso, toda a minha empresa vai ser pautada para esse público. Então, meu posicionamento, meu preço, meu cardápio, o jeito de eu falar, tudo vai ser direcionado para esse público. Às vezes, você não tem essa clareza de público e chega para você muita gente questionando o seu preço, questionando a sua qualidade. É justamente por falta dessa clareza em relação ao público. Então, primeiro ponto, definir o seu público. Definir o meu público, eu vou entender não só o que ele valoriza, mas o que ele tem de dor também, o que ele tem de problema. Então, por exemplo, uma dor muito grande do cliente da confeitaria é que o bolo desmorona. O bolo chega lá todo rachado, o bolo chega com barriga, o bolo vai chegar meio torto. No transporte, ele pode ser que, fique ali balançando e tudo mais e quebre. Se essa é uma dor que o seu cliente tem, você vai criar conteúdos que mostrem como você soluciona aquela dor. Não pelo produto, que o produto é bom, que o produto é lindo, que o produto é maravilhoso. Então, por exemplo, você vai pegar o vídeo de alguém que mostra que o bolo chegou todo desmoronado lá no local do evento. Você vai validar essa dor, então mostrar que ela de fato existe, que de fato acontece, falar do porquê que ela acontece e porquê que o seu cliente não precisa se preocupar com isso, porque o que você faz resolve aquele problema ali. E aí, no fim, você vai fazer a oferta. Então, você começou com um problema, você deu a solução, você falou do seu produto e você fez a oferta. O caminho é inverso do que se você começasse pelo produto falando: eu tenho um bolo delicioso de ninho com morango que pode chegar na sua casa e tá aqui o preço dele, compre lá no direct. Se eu entendo que o meu cliente valoriza, eu vou falar sobre isso com ele. Então, vamos supor que ele valorize a experiência de consumo. Eu vou mostrar o que eu faço para que essa experiência dele seja a melhor possível. E no final, eu vou mostrar o produto e fazer a oferta. E por que tudo isso? Porque na hora que ele bater o olho naquilo ali, ele vai se identificar. Então, ele vai ver um conteúdo sobre o bolo desmoronando e vai pensar assim: putz, eu já passei por isso. Ou um conhecido meu já passou por isso. E eu gostaria tanto que o bolo que eu encomendasse ficasse em pé na minha festa o tempo inteiro. Quando você vai pela dor, quando você vai pelo problema, quando você vai pelo desejo, você gera uma identificação. E quando ele se identifica, o processo de compra é muito mais fácil e muito mais assertivo. E você não precisa ficar batendo martelo em uma coisa só. Você pode identificar diversas características que vão fazer cada vez mais você ser mais assertiva e mais clara na sua comunicação. E por fim, a gente chega na oferta. Quando você passa por esse caminho do público, do desejo e depois pela oferta, a oferta se torna muito mais personalizada. Você vai direto naquilo que o cliente quer ouvir. Então, se você está fazendo um conteúdo sobre o bolo desmoronando, a oferta vai ser ligada a isso. E não só simplesmente um bolo gostoso. Se você está fazendo um conteúdo, por exemplo, que você está falando da qualidade do produto, a oferta vai ser atrelada a isso. E não só mais uma oferta genérica. Vai ser exatamente direto ao ponto. E o seu cliente vai falar assim: opa, é isso aí que eu preciso. É desse produto que eu preciso. Porque não é o produto, é a solução e o desejo que você gerou nele. E por fim, para potencializar tudo isso, a gente tem a comunidade. Eu já falei com vocês aqui o poder que a comunidade tem em relação a uma marca. E a comunidade entra como uma validação para esse potencial cliente. É muito difícil a gente tomar uma decisão sozinho. A gente sempre está esperando a validação de alguém. Isso faz com que o risco seja minimizado. Então, ao invés de eu gastar R$300 num bolo que ninguém nunca comprou, se alguém já tiver comprado, eu ver um depoimento disso, eu vou me sentir muito mais seguro que aquele bolo é bom, que vai chegar direitinho
bonitinho, que aquela confeitaria é de confiança. Então a comunidade, ela vem muito forte em relação a isso, e quando você tem uma comunidade na sua confeitaria de clientes engajados, de clientes que reforçam a sua marca, que contribuem ali, fomentam comentários e tudo mais, você consegue usar isso para potencializar as suas vendas. E é dessa comunidade também que você consegue pegar essas observações do que eles valorizam, do que eles têm de problemas. Então cultive uma comunidade na sua confeitaria, cultive clientes e movimente esses clientes para que você tenha feedbacks, provas sociais ali do seu produto, do seu atendimento, do seu serviço como um todo, mas que você também entenda as dores do seu público com base nos clientes que você já atende. Eu sei que pode parecer muita coisa e a gente sempre tende a achar que o produto é a coisa mais importante dentro da nossa confeitaria, mas não é, e definitivamente a partir de 2026 não vai ser mesmo. Você pode ter um produto mais ou menos, mas se você conseguir gerar muito desejo e uma oferta alinhada a esse desejo, você vai vender, mesmo não tendo um produto muito bom. E nesse episódio eu gostaria muito de te falar que você já domina a confeitaria, você já domina a receita, você já domina o produto, você já domina a técnica. Se todo o tempo que você tem, você gasta nisso, você só tá aprimorando algo que você é boa. E as outras áreas estão ficando esquecidas. Então eu te provoco a tirar a atenção um pouquinho do produto, tirar a atenção um pouquinho da produção e voltar para marketing, vendas e gestão. Que você vai ver que aonde você bota sua energia é onde potencializa. E a Páscoa tá chegando, é uma excelente oportunidade para você treinar isso, para você desenvolver isso na sua confeitaria. E eu aposto que fazendo isso você vai colher os resultados. E se você quer entender mais sobre esse universo além do produto, eu tenho uma escola de negócios para confeitaria, que lá dentro você vai ter acesso a tudo que você precisa para organizar a sua confeitaria, para vender mais, para fazer um marketing muito bem feito, para cuidar de toda a gestão administrativa e também da sua produção. O link tá aqui na descrição. E eu espero de coração que esse episódio tenha aberto seus olhos para novas oportunidades, para novos jeitos de vender e que a partir dele você consiga ajustar a sua confeitaria para conseguir cada vez mais vender mais. Me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Não esquece de avaliar esse episódio no Spotify, dar 5 estrelas, que é muito, muito, muito importante pra gente, e no YouTube se inscrever no nosso canal, porque toda semana estamos aqui com episódio novo do podcast e eu te espero semana que vem. Tchau, tchau!